em defesa do movimento, atacando o desânimo e o sedentarismo, gingando nos obstáculos, desvio do baixo astral, touché nas barreiras da vida, faixas nobres pelas conquistas, golpes de sorte para atingir toda a qualidade de vida. Quando eu te falo artes marciais, para você o que é? O que você lembra? Eu lembro uma lealdade contra as outras pessoas. De Jack Chan, Kung Fu, Karatê, Taekwondo. Eu vou lá para a China, para o Japão, lá para aqueles lados lá, onde se pratica essa... De onde veio? De onde veio, a origem, né? Esse tipo de luta. Faz bem para a saúde, para a mente, educa a pessoa, desde que ela fique dentro da academia, dentro do local. Karatê. Por que o Karatê? Porque o Karatê é para cortar o cara no meio mesmo, assim. Uai! Olha! Uai! Entre as modalidades de artes marciais mais praticadas no Brasil está o karatê. Originado há pelo menos 12 séculos no Oriente, tudo indica que o karatê surgiu na China, mas há quem diga também que foi na Índia. De todo modo, quem estruturou melhor os movimentos do karatê como luta foram os japoneses de Okinawa, com golpes contundentes como pontapés, socos e joelhadas. Pelos golpes de mãos desarmadas é que se criou o nome kara, que significa vazio, e te, que significa mão. O karatê veio evoluindo ao longo dos séculos e foi tomando diferentes formas e caminhos. O Karatê Kyokushin, né, foi fundada na década de 50, 1950, pelo mestre Oyama, né, que antigamente não tinha karatê de contato, tinha mais o karatê tradicional, o Sira Shotokan no caso, o Goju-ryu. Aí o mestre Oyama ele pegou faixa preta, né, no Shotokan, tudo, só que ele quis inovar, né, quis criar o contato no karatê, para ver se os golpes dele conseguem derrubar uma pessoa ou se consegue suportar um golpe de verdade. Aí ele criou o Kyokushin. No Brasil, né, o mestre Sobi, Shinrei Sobi, trouxe o Kyokushin no Brasil em 1974. Mais ou menos já mais uns 40 anos de trabalho e conseguiu formar 2 campeões mundiais, né, o Shinrei Sobi, o Everton Teixeira e o primeiro estrangeiro, Shinran Francisco Filho, que foi campeão mundial em 99. É um modo de vida, você muda, você não treina só o karatê aqui na academia e depois age diferente na vida lá fora. É a filosofia, né? A minha vida, assim, me ajudou muito na disciplina. Desde criança, estou adquirindo essa disciplina, né? Sempre respeitando o próximo, sempre respeitando os mais velhos, né? Sempre respeitando os pais, né? Isso ajudou bastante. Então, ele me traz força física, me deixa mais calma, assim, me tira o meu estresse e me deixa até melhor na escola. Me acalma, assim, muito. Eu sou professora de português e eu comecei a treinar para treinar junto com meu filho. Meu filho é o faixa amarela. É um pouco mais difícil porque ela pode te falar tudo o que você está fazendo de errado, ainda mais quando está uma faixa acima. O começo eu achei que podia melhorar muito a minha parte, tanto psicológica, né, como a parte física também. Acho que foi muito importante sim, para a formação do meu caráter, né, os princípios, principalmente fortalecimento do espírito. Né? Qualquer coisa eu já desistia. Aí com o karatê, não sei se já viu um treinamento que a gente fala muito a palavra osso, né, quer dizer a superação. Osso é uma palavra muito forte, então é da gente treinar aqui, de cabeça, de coração, de espírito, isso é o cheio. O vazio é fazer um treino só por fazer, mas a cabeça está em outro lugar, então esse treino não valeu. Por exemplo assim, eu vou fazer 100 flexões de braço, aí você fala, não consigo fazer, acho que não vai dar. Esse acho que não vai dar, não consigo, já está colocando na sua cabeça que não consegue fazer. Agora a palavra osso
Quer dizer, não, eu vou tentar. É uma resposta mais positiva. Não estou falando que você vai conseguir, mas é pensamento de tentar, o máximo que se pode. A parte do aquecimento, que é muito importante, né? Igual o motor de carro, não pode já sair com o motor, já pode quebrar o motor. Tem que primeiro fazer um aquecimento, né? Preparar o motor e tal, para ter um melhor desempenho e evitar lesões, né? No caso do corpo humano, a mesma coisa. As partes mais importantes do karatê são o Kihon Geiko, né, que é o treinamento básico, a gente faz todos os dias na academia. É a primeira parte que a gente faz do treinamento, né, que são os golpes básicos do karatê, né, são 30 golpes no total, são treinados todos os dias. O básico do karatê é o Kihon, onde você adquire força, velocidade, você trabalha a sua respiração, trabalha... você grita, né? Então você trabalha os órgãos internos também. Então quando você está treinando, tem que respirar, gritar, colocar força, tudo junto. Então isso vai adquirindo durante o treino, durante o Kihon principalmente. Meia hora, 45 minutos, fazendo movimento direto, dinâmico. Então o aluno, toda vez que ele vier vir treinar, ele tem que fazer o Kihon. Aí que ele adquire esse equilíbrio. E aí depois vem o Ido Geiko, que é o treino de combinação. Então, por exemplo, o Kihon Geiko a gente treina parado, num ponto assim. Aí agora o Ido Geiko, que é o treino de combinação, a gente vai aplicar os golpes do Kihon Geiko, mas se movimentando, andando em linha reta, virando. E aí vem o kata, um pouco mais avançado. Que aí o kata seria uma luta imaginária. Na época que foi criado o karatê, não podia ter luta de contato físico mesmo. Então eles criaram o kata para você poder imaginar que está lutando. Você faz os movimentos que você usaria durante uma luta real. Depois do treinamento tem a parte de relaxamento. Você relaxa o corpo para você voltar ao seu poder particular. Primeiro começa com a faixa branca, depois vem a faixa laranja, aí vem azul, amarela, verde e marrom. Então até a faixa marrom é dividida por classe, que é Kyu em japonês, né? Então começa com o 10º Kyu e vai chegando até o primeiro Kyu, até chegar a faixa marrom, né? A faixa ela vem gradualmente. Eu tenho muito mais do que a faixa, porque o que o karatê me proporciona não é a faixa que identifica. Obviamente, ela te identifica no grupo, principalmente para os senpais, os senseis que nos dão o treinamento para saber em que nível nós estamos. E a faixa preta aí é dividida por dan, que seria o grau. Aí vai do 1º ao 10º dan. Aí muitas pessoas pensam, agora eu estou formado, né? Agora eu sou faixa preta formada. Não, na verdade é um outro patamar, é um recomeço, na verdade, não é que acabou. É um recomeço de uma nova fase para você, do 1º até o 10º dan. Então chega no 1º dan, você vê a luz do sol, digamos. Agora vê a luz do sol. Aí começa o 1º dan, subir o 1º andar, 2º, 3º, 4º, até chegar no máximo, né? Na verdade, o nosso mestre Oyama é o único que fica na cobertura. Ele tem a visão panorâmica, no caso, né? Não é só trabalhar a parte física, né? Só treinar e não treinar a parte mental. Chega na hora, você não consegue fazer nada. É diferente de outros esportes, porque aqui você sabe canalizar. Você sabe o que você está fazendo, para o que você está fazendo. Então, quando a gente faz algum golpe, o professor, né, o sensei, sempre explica qual é a utilização. O golpe não é vazio, ele sempre tem uma utilização. Então, quando a gente faz o Ido Geiko, o kata, a aula, tem sempre um porquê. Cada um tem uma explicação. Os benefícios que ele traz para as pessoas é incomensurável. Somente apresentando os exames feitos antes e o depois. 15 quilos a menos, pressão arterial 12/8, às vezes 11/7. Enfim, eu só tenho a agradecer a todos aqui. O karatê dá mais segurança para a pessoa, né? Assim, ela se sente assim mais segura para enfrentar alguma adversidade, mas a gente sempre instrui os alunos a não usar o karatê na rua.
Como o sensei sempre ensina, né? Primeiro a filosofia. Foi assim, a primeira coisa. E a gente leva para a nossa vida. Então, a gente leva para a nossa família, a gente leva para o nosso trabalho. Acho que isso é o mais importante, o equilíbrio. Muita gente acha que o karatê é agressivo, né? Mas é totalmente ao contrário. A gente fica bem zen. Eu acho que o karatê ajuda muito nessa parte da persistência, determinação, força de vontade e fazer com que a nossa mente, né, seja mais forte que o corpo. Né? Porque o corpo tem limitações, tem limites, né? Mas a cabeça não tem limites. Você sonha naquele objetivo, você corre atrás, você consegue. Bom, é um estilo de vida, né? É a filosofia, né? Como qualidade de vida é ótimo. Se superar, né? Tentar não desistir. Ajuda a evoluir esse sexto sentido também. O sexto sentido que é a parte da mente, né? Então, às vezes, a pessoa acaba percebendo, antes que aconteça alguma coisa, já acaba tem uma visão melhor, né? Então, a parte da meditação ajuda muito isso. Aí, quando eu falo Mokusou, que é a parte da meditação, é onde a pessoa se desliga do seu mundo particular e se foca 100% ao treinamento. Quero ver se você vem. Quero ver se vem pro morro me encontrar. Quero ver se você vem. Quero ver se vem pro morro me encontrar. Quero ver se você vem. Quero ver se vem pro morro me encontrar. Quero ver se você vem. Quero ver se vem pro morro me encontrar. Eu passo as horas sem tombar, meu bem. Não tenho um dilema sequer. Eu tenho fogo e o chalé, neném. Me encontro em qualquer multidão. Quero ver se você vem. Quero ver se vem pro morro me encontrar. Quero ver se você vem. Quero ver se vem pro morro me encontrar. Quero ver se você vem. Muito a se aprender com os jogos de luta e as artes marciais. Muitos séculos de história e movimento para desbravarmos aqui. E ainda é só o começo. Voltamos já. O nome disso é movimento. A maior parte das artes marciais surgiram há mais de 1000 anos no Oriente e são praticadas há séculos, inclusive no Ocidente. O Kung Fu, por exemplo. O Kung Fu ele teve bastante influência dos monges Shaolin, do confucionismo, do taoísmo, né, do Yin, do Yang. O Kung Fu realmente influenciou diversas artes marciais que a gente conhece hoje, né? Inclusive o próprio judô, o próprio karatê, né, o taekwondo também. O Kung Fu é um termo empregado para designar uma multiplicidade de artes marciais chinesas. Entretanto, o termo Kung Fu também é remetido a habilidades construídas com esforço, com esmero, ou seja, com investimento de energia, uma energia qualificada. Assim sendo, várias profissões, várias habilidades, várias tarefas podem ser a expressão de uma habilidade construída com esforço. Nós representamos uma das tradições marciais denominadas Wing Chun. O Kung Fu utiliza uma ideia fundamental, a ideia de combate simbólico. Ou seja, nós usamos as práticas corporais orientadas a partir de determinados princípios esses que representam um legado deixado pela nossa ancestralidade, para que possamos desenvolver as nossas habilidades marciais. Entenda marcial como um grande compromisso de enfrentar, resolver, se colocar diante da vida. O nosso melhor embate é com o projeto Vida.
As práticas corporais, dotadas de princípios e conceitos sofisticados, deixados por uma ancestralidade, devem ser atualizadas para os desafios contemporâneos do homem moderno. Nós pertencemos ao clã Moyasan e o líder é o mestre Léo Imamura. Esta é a casa dos discípulos. Nós temos alunos que são apresentados a esta família Kung Fu. Seus apresentadores se comprometem com um grau de responsabilidade por esta apresentação. Estas pessoas têm uma experiência marcial de combate simbólico, orientado pelo sistema Wing Chun, que é um sistema de conhecimento, e a partir do seu processo de desenvolvimento, conforme as relações estão sendo estabelecidas, essas pessoas podem receber o convite para serem discípulos ou discípulas. A partir daí, há uma promessa de compromisso recíproco entre mestre e discípulo. Vai além daquela visão, né, que se tem das artes marciais, né, de que todo mundo é muito lutador. E você começa a ter um aprendizado em torno disso, que a gente pode ser muito mais inteligente, que a vida pode ser muito mais coerente, que o esforço que se faz, se aprende, se coloca dentro de um rumo onde a gente pode realmente tornar um mundo melhor. Hoje eu estou num nível que a gente chama de nível superior final, é um nível que lida já com a questão das armas, né? E em especial o Pachantô, que a gente chama, que são as facas duplas, né? Quando se trata, eu acho, de Kung Fu, quando se trata de jornada, quando se trata de vamos colocar isso para estender para uma conduta, você tem que pensar que é para o resto da vida. São dispositivos em que você vai poder exercitar algumas estratégias, você vai poder provar do seu lado físico e com isso promover, seja ganho em timing ou velocidade. Existe aí uma discussão muito grande, por exemplo, com relação ao Kung Fu. Se o Kung Fu é um esporte ou uma arte. E a maioria dos praticantes de Kung Fu, né, dentro do meu conhecimento, se denominam como artistas marciais. Eles têm um objetivo muito mais filosófico, de aprender aquela técnica, de executar a técnica em perfeição para o autoconhecimento, do que para praticar aquela técnica com o objetivo de conquistar uma medalha, né, que é o princípio aí de várias modalidades esportivas. Para quem tem preferência por modalidades mais práticas e dinâmicas, vale a pena conhecer a história do ninjutsu, a arte marcial japonesa que surgiu há cerca de 900 anos a partir da necessidade do emprego de espiões durante o período medieval japonês. Era a prática dos famosos ninjas. Com o passar dos anos, os ninjas passaram a trabalhar como mercenários e, posteriormente, o governo japonês passou a usá-los como espiões. E assim foi até a Segunda Guerra Mundial. Hoje, as práticas do ninjutsu ainda são lembradas e deram origem a outras artes marciais, como o judô e o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte de combate de agarrada, vamos dizer, e a maior parte dela é no solo, né? Então tem uma parte em pé, que são as quedas, tudo isso, só que assim, o percentual grande dela é no solo. Então tem as submissões, tem os golpes traumáticos e os domínios, as imobilizações, que é a parte assim, principal da luta. Então ela não tem soco, não tem chute, e sim domínio do oponente. E a gente usa muito a força do próprio oponente contra ele mesmo. A flexibilidade é muito importante, a agilidade é muito importante, assim, noção de equilíbrio o tempo todo, com a movimentação, o tempo inteiro o seu peso está mudando de lugar, você tem que ter equilíbrio, muito condicionamento físico e com certeza inteligência, que é uma coisa que
vocês vão ver assim na prática que o tempo inteiro é um jogo de xadrez, né? A determinação, força de vontade, não desistir, a superação, essas qualidades de atleta. Você bota uma posição, uma situação para que a pessoa vá nela e dela você já está com um outro bote armado e isso vira o tempo todo, volta. Uma hora você espera uma coisa, essa coisa não acontece, então você tem que já ter uma outra armadilha na manga para poder utilizar. Então essa é a graça da coisa mesmo, porque o tempo inteiro muda, não é uma luta assim muito estática, é uma coisa que você não consegue organizar e ser aquela regra. Então você tem que estar pronto para qualquer momento se virar assim, em situações inesperadas o tempo todo. Jiu-jitsu significa arte suave, né? Então todo mundo tem a ideia que é algo violento, que é algo agressivo e realmente é para ser uma arte suave, né? Pela técnica e pela alavanca, você pode se defender e vencer, submeter um adversário maior, mais pesado, mais forte. A jiu-jitsu é uma arte marcial que veio da Índia. Da Índia ela migrou para o Japão. O Japão, o Conde Koma, que veio morar no Brasil, no norte do país, e trouxe com ele a bagagem do conhecimento dele e chegou no Brasil através dele. E aqui dentro do nosso país, pelos Gracies, que é uma família famosa já nas artes marciais, foi reestruturado e foi fabricado, na verdade, um Brazilian Jiu-Jitsu. Bob dica, Jimmy Henderson. A criança a gente não pratica jiu-jitsu assim como pratica um adulto, entendeu? Por isso que as aulas são todas separadas, claro, e a gente vai trabalhando em cima só do crescimento dela mesmo da arte marcial em geral. Porque o que você aprende aqui no tatame, você leva pra vida, em todas as ocasiões, acaba te ajudando. Toxi rock, se rock me. Toxi rock, se rock me. La 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 la. La 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 la. Li 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 li. Lutas que se misturam, que se transformam, que ganham o mundo. Do ninjutsu dos ninjas japoneses para o jiu-jitsu dos tatames brasileiros. Muitos desdobramentos ainda possíveis. A gente volta já. Voltamos com o movimento de jogos de luta e artes marciais, onde apresentamos não apenas modalidades de atividades físicas, mas ensinamentos filosóficos, alternativas e meios de vida. O judô, na realidade, é um conjunto de atividades, né? Ele tem uma mistura dentro da parte física, que ele precisa ter força, né? Mas também ele precisa ter um condicionamento físico muito bom, né? Então ele tem uma mistura, não é somente aeróbico, nem somente anaeróbico, ele tem essa mistura. Ele tem que ter qualidades técnicas, né? Porque você trabalha com movimentos abertos, então não é só uma técnica, tem vários tipos de movimentos. Então você precisa ter esse trabalho de movimentos muito amplo, né? E tem uma questão da inteligência específica, porque você pode trabalhar o judô, você tem que trabalhar com o outro, você não trabalha sozinho. Às vezes depende do movimento que o outro faça para você fazer o seu movimento. Ou você antecipa o movimento do outro e faz o seu movimento. Eu defino bastante que o judô é um jogo de xadrez em movimentos constantes. A luta ela consegue trabalhar dentro dos movimentos, dentro da prática esportiva, dentro da ação corporal, né? Ela consegue desenvolver desde as habilidades básicas até habilidades motoras finas, né? Durante esse período que você vai aprendendo, você pode direcionar essa luta só para a parte educacional e formativa.
também pode direcionar para a competição, que é a parte competitiva. E também pode direcionar, né, que é a questão maior hoje em dia, é a questão da saúde. A gente dá um conjunto geral, né, para todos, então você aprende o básico, habilidades, todo mundo, trabalha o físico, trabalha a questão de formação, trabalha a questão, né, de maturação, né, das crianças. Aqueles que já estão, né, há mais tempo, trabalha a questão técnica, né? Principalmente na formação das crianças, a gente faz não uma coisa muito pesada, a gente faz uma coisa com movimentos, com brincadeiras, com outros tipos de materiais, bola, faixas, né, cordões, até colchonetes diferenciados. Tudo isso a gente vai trazendo para poder trabalhar essas habilidades. Você trabalhar essa parte de quedas, né, rolamentos para frente, para trás, lateral, isso é o básico do judô. Passando por isso, você vai ter depois as técnicas em pé, os golpes, né, que são vários grupos de golpes, né, que existem no judô, e com as crianças você começa com os mais simples e aí conforme a criança vai aumentando a graduação, você vai passando golpes mais complexos para elas, né? E a parte de solo, né, a parte de luta de chão também, que é um complemento do judô, imobilizações, chave de braço, estrangulamento, aí já quando a criança está um pouco mais avançada, né? E depois você tem os katas, né? Os katas, o gokyo, que são já para um nível de faixa preta para cima, marrom para cima, né? Você faz como se imaginasse uma luta. Só que esses movimentos eles são numa velocidade mais baixa, onde você pode produzir esse movimento, faça o posicionamento técnico corretamente e ele faça em conjunto. As faixas elas não têm um padrão aqui no Brasil. Então tem muito professor que trabalha com faixas intermediárias porque a criança precisa de um estímulo, né? Você começa com a branca, depois tem a bordô, a cinza, azul clara, azul escura. Depois amarela, laranja, verde, roxa, marrom, preta, a coral e a faixa vermelha, que seria a graduação máxima no judô, né? A competição ela tem um período que ela é vista dentro da prática. Depois desse período, não acaba a prática, continua a prática com outros objetivos. Então as crianças é a formação, é a educação. Já um adulto, terceira idade, é a manutenção da saúde. A luta em si, você carrega para o resto da sua vida. Ela te traz autoconfiança, então você não precisa provar nada para ninguém. Ela te traz um bem-estar, né, social. E ela te traz a questão, né, de movimento onde você trabalha o físico, né, e nunca separado da mente, sempre junto. Não dá para você falar, eu vou trabalhar a mente agora, eu vou trabalhar o físico. É um trabalho em conjunto que vem sendo feito há muito tempo, né? Hoje o movimento coloca na roda e no tatame os jogos de luta e as artes marciais. Além de modalidades esportivas, são também filosofias de vida, ensinamentos milenares, fontes de cultura e sabedoria e, claro, movimento.
Quando a gente denomina artes marciais, a gente tem que lembrar que antes de existir o termo arte marcial, existiam lutas, né? Então, a história da humanidade, o próprio homem, né, ele tem, desde quando nós nem éramos homens racionais, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência, né? Hoje a grande questão é o que eu pratico. Eu pratico uma luta, eu pratico uma arte marcial, eu pratico um esporte, né, ou uma modalidade esportiva de combate. E nós temos hoje, na verdade, um universo muito grande de atividades esportivas, né, que tiveram origem em lutas e artes marciais. Então nós temos aí um exemplo claro que é o judô, uma modalidade olímpica. Nós também temos a esgrima, que antigamente se lutava espada não com motivos esportivos, né, mas com motivos de arte marcial, praticada em Olimpíada. Nós temos o boxe, que apesar de uma origem ocidental, a princípio tinha uma origem também para sobrevivência e para luta. E a capoeira é um exemplo claro disso. No começo, os escravos aqui no Brasil utilizavam a capoeira para se defenderem aí do sistema opressor de escravidão. E hoje a gente pratica a capoeira numa questão até cultural, né? Vai mais além de uma atividade simplesmente física ou esportiva. Nós temos o karatê, nós temos o taekwondo, né, que também é uma modalidade olímpica, e algumas outras modalidades como o jiu-jitsu, né, que cresceu aí nas últimas décadas como sendo praticada como esporte. Existem as partes positivas, né, de uma modalidade ser conhecida como esporte, existem as negativas, né? Teoricamente, o esporte você ganha um universo maior de praticantes, o conhecimento da população com relação à modalidade, os ídolos, né? Isso é importante para o crescimento de praticantes, principalmente. Por outro lado, você corre o risco de descaracterizar muitos princípios filosóficos e éticos que, de certa forma, é um diferencial das modalidades esportivas de combate e das artes marciais, né? Com frequência, o pai procura colocar aquele aluno, né, o filho dele, meu filho precisa de disciplina, precisa de um pouco de respeito ou de ética, e coloca numa luta. Aí você pergunta, o esporte teoricamente tem isso em todas as modalidades, mas por que ele colocou na luta, né? Então é um conhecimento popular que existe e que talvez seja um diferencial realmente, né, dessas práticas. O ideal, né, do profissional de lutas, artes marciais, modalidades esportivas de combate, é que ele tenha um conhecimento prático e teórico ao mesmo tempo, né? Unir a formação que ele teve ali de anos realizando a atividade com conhecimento aí científico da área, principalmente da educação física. Saltos finais, mas ainda há de haver muita luta por vir aqui no movimento, até a vitória de uma vida saudável, com prazer, satisfação e qualidade de vida. O nome disso é movimento. Todos os povos lutam pela sobrevivência, pelo espaço, pelos amores, para fortalecer e crescer. Cada cultura tem sua luta, seus movimentos, seus golpes, seu ritmo, sua dinâmica. Os jogos de luta podem se traduzir em artes marciais, lutas com instrumentos, lutas com gingados. Jogos de luta podem trazer conquistas de saúde e movimento. O Aikido é uma modalidade que foi criada no Japão pelo mestre Morihei Ueshiba. Ele teve dois grandes mestres na vida dele para desenvolver o Aikido. Um foi o Sokaku Takeda, que era uma família de guerreiros tradicionais do Japão.
E o outro mestre dele chamava Onisaburo Deguchi. E ele era um religioso, um filósofo. Então, é uma modalidade que ele criou com o objetivo de desenvolver a paz. Ele pegou algumas técnicas milenares do Japão e essas técnicas, naquele período, tinham como objetivo que as pessoas utilizassem essas técnicas nas batalhas, nas guerras, né? Enfim, para ferir as pessoas. E ele pegou essas técnicas e mudou o escopo, o objetivo da técnica, e fazendo com que esse movimento trabalhasse a saúde das pessoas, o alongamento das pessoas, e funcionasse como um anti-estresse. Ai, harmonia, Ki, energia vital que todos nós temos, e Do, um caminho a ser desenvolvido. Então, quem pratica o Aikido está trilhando um caminho, um modo de vida que desenvolve a sua energia, o seu potencial, a sua força de vontade. Para quê? Não para machucar, ferir os outros, mas para desenvolver a habilidade, a capacidade de se harmonizar. E eu sempre busquei algo que seja uma arte marcial japonesa, mas que tivesse uma filosofia bonita, né? A filosofia me pareceu interessante, além de ter uma questão de autodefesa, né? Eu já fiz outras artes marciais, a última que eu fiz foi karatê, mas muito pouco tempo cada uma delas, porque começava uma pressão muito grande de vai para campeonato, vai para campeonato. Ele não é competitivo, né? Nós não competimos, nós não tentamos provar que nós somos mais fortes que os outros, e nem vice-versa, né? Porque a competição já é um foco de estresse. E aí no Aikido você aprende a controlar essa ansiedade, porque esses movimentos que vocês estão vendo agora, você não aprende da noite pro dia, você tem que ficar tentando. E na verdade na vida tudo é assim, né? Eu não vou conseguir fazer a venda de um dia pro outro, eu vou ter que subir a montanha para conseguir fazer essa venda. Ele tem 1h30, ele vem treinar aqui, ele não consegue pensar na preocupação, no problema que ele deixou no trabalho, né? Ele fica alocado totalmente a mente e o corpo nesse processo. E o que é mais importante, quer dizer, não é que ele vai treinar o exercício da forma como ele quer, certo? Então, correr, eu corro na minha velocidade. Levantar peso, eu determino quanto peso que eu quero levantar. Nadar, a mesma coisa. No Aikido não é assim. O Aikido é a única que consegue aliar essa parte de autodefesa com uma questão de autoconhecimento muito grande. E o que chamou mais a atenção foi a questão de você aprender uma técnica que pode ser usada tanto para um lado positivo como, vamos dizer assim, para um lado negativo se você precisar se defender. Ninguém está livre de precisar se defender por alguma questão. Todos nós temos dentro de nós, né, tem a questão da energia. Ela é equilibrada, ela tem o yin, tem o yang, o homem, a mulher, são energias opostas que equilibram. Para todo movimento de um lado tem a sua correspondência. E o Aikido tem esse princípio. É bem interessante, porque quando a gente olha, a gente acha assim, não, mas eu não vou conseguir fazer uma técnica com uma pessoa ou muito mais alta ou muito mais baixa do que eu, vai ser difícil, né? Mas o Aikido, o princípio dele é a harmonia. Tem algumas modalidades que separam os participantes, os estudantes, em categorias, porque o objetivo é competir, né? Então, meio que não é muito lógico eu pegar uma mulher de 15 anos, tentar lutar com
um homem de 120 quilos, certo? Pela teoria da competição. Agora, se for pela teoria da harmonia, de preservação de idade, é compatível. O Aikido, ele não tem força. Se você faz força, não é Aikido. Aí é Jiu-Jitsu, é Judô, é qualquer uma outra arte marcial. No Aikido não tem força. Porque a proposta é que os dois construam, a partir de movimentos, uma energia em comum. Quando a pessoa vem com uma energia, com força para cima de você, com energia má, você só sai e pega no ponto que mais dói. E o cara vai pro chão mesmo, né? Os movimentos, você tem que estar prestando atenção para não... Você tem que estar com a cabeça vazia, né? Para não machucar ao outro e não se machucar. Se a pessoa deixa a mente viajar para outra preocupação, outra ideia, o que faz? Ele não faz o movimento. Porque tem uma pessoa na frente dele e ele tem que estar totalmente atento ao movimento dos dois. Um troca energia positiva com o outro, não para machucar. Agora, o mais curioso é assim, ó. Esse mesmo movimento que eu estou usando para alongar, se ele for usado para machucar, é um terrível golpe. A grande vantagem é que a pessoa não percebe que está fazendo exercício, porque ele está interagindo com o corpo, com a outra pessoa. Então ele vai trabalhar toda a estrutura corporal sem perceber. Só um rolamento, ele trabalha já toda a estrutura de sustentação, que é músculo no pescoço, abdominal, costal e perna e braço. As próprias técnicas são de alongamento. Então, na realidade, vai fazer alongamento para o outro. Porque a pessoa fazer alongamento para ela mesma é difícil. Porque primeiro que ela não vai atingir o limite dela. Agora o outro não. Então vai trabalhando. O Shiba Sensei dizia que para a pessoa ser uma pessoa bem equilibrada, ele tem que trabalhar bem, tem que estar equilibrado no corpo, primeiro, na mente e no espírito. Lutar, jogar, se expressar, artisticamente, filosoficamente, religiosamente, esportivamente, jogos de luta têm muitos significados para o seu corpo, para a sua mente, em sua maneira de enfrentar desafios, de vencer obstáculos. A medalha, qualidade de vida, lema desse programa, dos anteriores e dos próximos. É só se ligar no movimento e conferir. Até a próxima. Tchau. O nome disso é mundo, o nome disso é terra, o nome disso é globo, o nome disso é esfera, o nome disso é azul, o nome disso é bola, o nome disso é hemisfério, o nome disso é planeta, o nome disso é lugar, o nome disso é imagem, o nome disso é Arábia Saudita, o nome disso é Austrália, o nome disso é Brasil. Como é que chama o nome disso? 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 O nome disso é rotação, o nome disso é movimento, o nome disso é representação. The word for what this is name, the name of it is é isso. O nome disso is place, é o nome of name space, é o nome do nome esfera, o nome disso é ideia. O nome disso é chão.